Nós estamos fazendo curso de sabedoria, riquezas e unção. E estamos no capítulo 7. Esta é a 7ª videoaula. O capítulo 7 de Provérbios começa com a palavra: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Esse texto começa como que um pai ensinando o seu filho, ainda criança, provavelmente começando a vida, iniciando a sua juventude. Provavelmente um professor que tem um carinho muito grande pelo seu aluno, um mestre, um rabi, ensinando os seus filhos, os seus alunos, os seus discípulos. E ele começa falando: filho meu, guarda essas palavras no meu coração. E ele começa a sua aula, ele começa a descrever que ele viu um jovem sem juízo. Ele estava na sua casa, e dentro da sua casa, olhando pela janela, por entre as grades da janela, ele viu na rua um jovem sem juízo. Um jovem que não tinha sabedoria, um jovem que não dava crédito à palavra dos seus pais, dos seus mestres. E diz que esse jovem, ele teve um encontro com uma mulher casada, com uma mulher adúltera, e o texto vai discorrendo nos mínimos detalhes como que era esse jovem, como que era essa mulher, a prostituta. E o texto continua falando de uma mulher adúltera, em que seu marido saiu com muito dinheiro e vai demorar a voltar. E que essa mulher adúltera se encontra com esse jovem, e eles têm uma noite de amor. Mas pelo decorrer do dia ele vai descrevendo como um boi vai para o matador, como uma flecha que atravessa o fígado, como a morte é certa no caso desse. É uma aula muito triste. Começa com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, falando para o seu filho, para o seu discípulo amado. E ele começa a descrever uma cena que é comum nos dias de hoje. Jovens sem sabedoria, homens e mulheres sem sabedoria, que se envolvem no adultério, que se envolvem com a prostituição, que tem uma noite de aventura, de amor, mas que pela manhã começa o processo da morte. Como um boi vai ao matador. E ele termina esse capítulo dizendo: filho meu, preste muita atenção às minhas palavras. Da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que ele descreve, e ele começa essa aula e ele termina. Porque eu acredito que não tem dor pior do que ver um filho morto. Não tem coisa pior do que um jovem com toda a vida pela frente, com seus sonhos, com seus projetos, mas um jovem, como diz em Provérbios, sem conhecimento, sem sabedoria, sem amar a sabedoria, sem desejar a correção, ser morto, ter os seus sonhos frustrados. Por isso é uma aula muito difícil de dar. É uma aula muito difícil de se ministrar. Porque por mais que tenha um amor, por mais que eu tenha um respeito, por mais que eu quero o bem, por mais que eu desejo te abençoar com toda a sorte de bênção, se você não amar a palavra, se você não guardar ela no seu coração, se você andar como um tolo pelas ruas, o diabo, os homens de Belial vão armar uma cilada contra você e certamente você morrerá. Mas todas as vezes que nós falamos de morte, uma indignação nasce dentro de nós, se agita dentro de nós, porque nós não nascemos para morrer. Você nasceu para ter vida eterna. Olha que texto interessante que está registrado na Bíblia, que ele é falado logo depois que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Eles cometem pecado, não se arrependem, e Deus expulsa eles do paraíso. E Deus está conversando, está a Trindade, está os céus em reunião. Olha o que Deus fala em Gênesis 3:24. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden em uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Antes do homem pecar e ser expulso do jardim, havia um caminho, havia uma árvore da vida. O homem se alimentava da vida e tinha vida eterna. Vida eterna. Mas por causa do pecado, a consequência do pecado é a morte. E depois que ele é expulso, Deus dá ordem aos anjos, coloca uma espada e diz: o homem não vai mais poder se alimentar da vida, o homem não vai mais poder ter vida eterna por causa do pecado.
Nós estamos vendo aqui Provérbios, capítulo 7. Muitos desses textos são de Salomão, o homem mais sábio, mais próspero que já existiu. Mas em Eclesiastes 7, que é outro livro que ele escreve, e agora já está no final da sua vida, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai deixar essa vida, e ele vai para a vida eterna, uma vida de paz ou uma vida de tormento. E em Eclesiastes 7, ele fala novamente sobre a morte, mas de uma forma muito mais profunda. Não simplesmente como um pai, como um mestre, mas uma pessoa que tem experiência não só para ensinar, mas para deixar registrado na Bíblia, nos livros sagrados, para as próximas gerações, sobre a morte. E ele fala algo muito interessante. Ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Então, depois de ter vivido muito tempo, e ter adquirido toda a sabedoria, e ser o homem mais sábio, mais rico e ungido que já esteve sobre essa terra, provavelmente bem próximo da sua morte, ele diz: olha, é melhor ir em um lugar onde tem luto do que ir em um banquete. Porque no banquete, nas festas, o que acontece? Os homens comem, bebem, se divertem, se esquecem dos problemas, e as festas são boas. Mas ele diz que aonde há luto, aí é melhor. É melhor o homem ir aonde tem luto, porque lá ele vai parar para pensar e ele vai ver: como eu não sou nada, eu sou um grão de areia, eu sou um sopro da vida em meio à imensidão e à eternidade. E a vida é tão curta. O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou colhendo dos meus atos, o que eu vou levar dessa vida e o que eu vou deixar para as gerações futuras. Ele diz que nem isso. É melhor ir aonde há luto. Lá nos versículos finais também do capítulo 7, versículo 26 de Eclesiastes, ele diz uma palavra muito interessante: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Ele está falando sobre a morte. É melhor ir onde tem luto, porque ali nós vamos parar para pensar. Nós vamos ver o que nós estamos fazendo e sabemos que um dia vamos nos encontrar com o Rei da vida, com o Senhor Criador. E ele diz no final do capítulo: eu achei, ele procurou e achou uma coisa mais amarga que a morte. Você quer saber o que é mais amargo do que a morte? Mais amargo do que ver um filho jovem morrer? Ele diz: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Ele está dizendo no final desse versículo que ele achou algo que é pior, algo que é mais dolorido, algo que é mais amargo do que a morte, que é o adultério, a prostituição. Ele diz que o homem bom, Deus vai livrá-lo, e que o homem mau vai ser preso pelos adultérios e vai sentir a dor da morte do adultério. Mas nós estamos aqui falando de morte, e essa provavelmente não vai ser a minha melhor aula. Provavelmente vai ser a aula que vai ter menos acesso. Mas os que assistirem essa aula serão impactados, porque eles vão parar para analisar. E hoje é o dia que você deve parar para analisar como é que está a sua vida. E se te pedirem a tua alma hoje, louco, quantas vezes estamos preocupados em colher, em ter, em ser, com as vaidades? Ele mesmo diz no final dos seus livros que diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade. E se Deus pedir a sua alma hoje, para onde você vai? E eu quero terminar com um texto que é muito famoso, Lucas 16:31, a parábola do rico e Lázaro. É uma história muito conhecida entre todas as religiões, no meio secular. Conta a história de um homem muito rico e de um homem muito pobre. Um homem muito rico que tinha fartura, mas não se preocupava com as coisas da vida e principalmente com o pós-morte. E um homem muito pobre, muito carente,
e que se preocupava com as coisas, se preocupava com as pessoas e principalmente com o pós-morte. E diz que o homem rico morreu. E ele foi para um lugar muito triste, de muita tormenta. Muito triste, de muita tormenta. E Lázaro, que era um homem pobre, foi para um lugar muito bom. Mas isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com riquezas, isso tem a ver com luxúria. Com o pecado da luxúria. Com aqueles que são vaidosos, que são soberbos, que não pensam no próximo. Porque os pobres se alimentavam do resto, do lixo daquele homem rico. E aquele homem pobre, provavelmente, você nunca viu um mendigo, eu nunca vi um mendigo sem um cachorro do lado. Eu nunca vi um necessitado que não divida o seu pão com alguém, até mesmo com um animal. Não está falando de dinheiro, de riquezas, mas está falando de valores. Valores que são importantes, que são valores humanos, egoístas, que não pensam no próximo, e valores que são extremamente importantes nessa vida e para a próxima vida. Valores que falam de amor, de dividir o pão, de ser solidário. Mas um foi para o seio de Abraão e estava muito bem, estava em paz, e o outro estava em tormenta, estava sentindo dores, e essa situação ia ser eterna. Nunca mais ela seria mudada, porque ao homem foi dado viver uma vez só, e as obras das suas mãos o acompanharão. E aquele homem chegou diante de Deus, e as obras da sua mão ele não fez nada. Ele tinha muito, ele tinha condições de fazer muito, ele não fez nada. Então vai para a dor eterna. E aquele homem que era simples, tinha pouco, mas fez muito. Então vai para o gozo, para a alegria eterna. Só que o final que é interessante. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormenta. Então este homem rico, ele está falando com Deus, ele está falando: olha, a minha situação não vai mudar, mas eu te peço, envie alguém para falar com os meus irmãos, para que eles tenham uma oportunidade de mudar. Vamos ver o texto. Disse-lhe Abraão, o pai Abraão, nosso pai na fé: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O pai disse: eles têm Moisés. Moisés significa a lei de Deus. Se você perguntar em qualquer religião, eles vão falar: Moisés é o homem das leis, dos 10 mandamentos. Deus está falando: olha, os seus irmãos precisam ouvir as leis. E tem os profetas, as pessoas que trazem a palavra de Deus, a palavra de paz, o ensinamento, a correção. E ele diz: ouçam-nos. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Ele está dizendo: não, pai, a lei e os profetas não é suficiente. Se for alguém dos mortos falar com eles, certamente eles vão se arrepender. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós estamos aqui falando de morte. Eu quero terminar falando de ressurreição, porque não existe uma segunda oportunidade, e ao homem só foi dado viver uma só vez, e todas as obras das suas mãos o acompanharão, como diz o livro de Hebreus. Mas um dentre os mortos vive eternamente, o Filho de Deus que desceu para morrer em meu lugar, em seu lugar, e ressuscitar. Por isso eu quero dizer que a morte não é o fim, não foi o desejo de Deus no começo e não será o fim de uma história. Existe a vida eterna, e por intermédio do caminho da vida, que é Jesus, o único caminho, a verdade e a vida, você pode chegar ao seio de Abraão e aos braços do Pai. Deus te abençoe com toda sorte de bênção, e até a próxima aula.